Paz do Senhor, Viviane, Ana Cláudia, Deus abençoe. Vamos começar a nossa live hoje, mais uma vez, estudando a palavra de Deus, né? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar entendimento, né? Uma Fátima, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos estar estudando hoje sobre culto ao Senhor, né? Deus tem me levado hoje para nós falarmos sobre como adorar a Deus, como em todo o tempo, como que Deus quis ser adorado, como que o nosso culto, né, em relação ao Senhor, como que nós estamos prestando o nosso culto ao Senhor, né? É um tema bastante difícil, bastante inusitado, né? Quase que se ninguém prega mais sobre culto ao Senhor, como estamos cultuando o Senhor. Mas nesta noite nós vamos estar falando, né, que Deus possa nos abençoar e nós precisamos entender como o Senhor tem sido adorado ao longo do tempo, como que o Senhor tem sido reverenciado, como que o Senhor tem sido coberto de honra, de glória, de louvor, de adoração, as ofertas, né, que o Senhor tem recebido ao longo do tempo da nossa, da nossa existência, né? Deus, ele tem, em todo tempo, Deus tem recebido adoração, né? E o interessante que eu vejo em tudo isso é que, às vezes, as pessoas querem mudar o como servir, como adorar, como cultuar ao Senhor. Mas o Senhor, ele muda, como que eu posso dizer? Ele muda o altar, mas ele não muda a oferta. Ele muda o altar, mas ele não muda o sacrifício. Então vamos aprender algo nessa noite. Eu acredito que vai ser de muita valia para a nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Pastor Pierre, Deus abençoe. Aleluias. Né? Estou alegre por estar aqui mais uma vez, né? O Senhor tem nos concedido estarmos aqui diante dos irmãos, adentrando o lar dos irmãos, né? Podemos estar juntos aprendendo da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, de número 96. Quero começar lendo esse Salmo 96. Um salmo, são 13 capítulos e nós vamos ler todo ele, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor deseja, como nós servimos a Ele. Amém? O Salmo de número 96 diz assim, o título diz assim: Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força, formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, regozijem-se a terra.
brame os mares e a sua plenitude. Alegre-se o campo com todo o que nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se nós meditarmos, se nós lermos atentamente os salmos, nós vamos entender como que os salmistas, porque não é só um salmista, escreveram e como que eles convidavam o povo a louvar o Senhor, como que eles próprios começavam as suas melodias dizendo, convidando, cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, clamei ao Senhor. O Senhor é sempre exaltado em todos os salmos. E eu estive pensando como que nós vivemos, os últimos tempos, o mundo está vivendo uma constante renovação, Hoje a gente não pode negar que a evolução industrial, digital, ela tem ajudado muito, a humanidade. Mas de uma certa forma, na área espiritual, nós temos visto que isso também tem mudado um pouco o padrão, que Deus tem estabelecido para que nós nos chegamos até a Ele, A gente veja a facilidade que nós temos hoje, nós estamos aqui e podermos estar falando aí, tem lives aqui que a gente alcança na mesma hora, simultâneo, 800, 900 pessoas que estão ouvindo em várias partes do mundo. Isso é bom, mas nós precisamos ter cuidado as formas, de nós realizarmos essa obra, de nós nos chegarmos até o Senhor, para nós não cairmos em algumas armadilhas que muitas vezes o inimigo ele lança. Então, o que eu vejo, e olhando para a Bíblia, eu quero nesse dia falar sobre isso, que muitas vezes o nosso foco ele recai nas renovações. Esquecemos que a palavra de Deus sempre ele estabeleceu um ritual, não é um ritual, ou seja, uma liturgia, específica para que nós nos achegamos até Ele. Então, desde lá do começo, quando Adão e Eva habitavam a terra, Deus estabeleceu normas para que eles pudessem oferecer ao Senhor algo, como que eles pudessem se achegar até o Senhor. Então eu quero trazer, bem rápido, eu quero trazer aqui alguns, como que eu posso dizer, algum modo, algumas características dos cultos que já foram oferecidos ao Senhor e até os nossos dias, para que nós possamos entender se algo mudou, se o Senhor mudou, como que nós estamos vivendo. Então, há alguma diversidade, de como a compreensão da Bíblia, a compreensão do que é sacrifício, do que é oferta, mas o Senhor, Ele está no seu santo lugar. A Bíblia diz que Deus está no seu santo lugar. E o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então nós vamos ver desde a criação, o homem, quando Deus criou Adão e Eva, nós sabemos que Deus criou e estabeleceu um lugar, um paraíso, para que eles pudessem viver ali, com tudo, mas o homem, ele se desviou, Adão e Eva pecou, eles desobedeceram a Deus, então Deus agora faz com que eles vá trabalhar, vá cuidar dos seus filhos. Mas uma coisa é certa, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o capítulo 4 e o versículo 1
a 6. Eu vou ler bem rapidinho. Diz assim, aqui vai dizer, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais um filho, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Amém? Amém? Então vamos ver aqui. Isso aqui, quando Deus estabeleceu lá um altar, um culto, era um culto familiar. Era quando Adão e os seus filhos se reuniam para oferecer alguma coisa ao Senhor. Então, cada culto, cada altar, ele precisava de ter duas coisas: gratidão, né, e expiação pelo pecado. Então, o culto, né, o culto nosso, ele é baseado nisso: gratidão por aquilo que o Senhor tem feito e expiação dos pecados, ou seja, pedirmos perdão para o Senhor por aquilo que nós fazemos. Então, vamos ver lá. Aqui diz que esse culto, né, essa oferta, ela continuava, e Adão ensinou seus filhos, mas aqui aconteceu que Abel ofereceu sacrifício, e o Senhor atentou para o sacrifício de Abel, ou para a oferta de Abel, mas para Caim ele não atentou. Então, mas os dois não ofertaram, os dois não fizeram. Então, eu quero dizer que nós, para que o Senhor possa aceitar a nossa oferta, não é simplesmente colocarmos ali algo, ou seja, o nosso culto, a nossa adoração perante o Senhor tem que ser como de Abel, tem que ser com sinceridade. Quando nós olhamos lá para o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, os irmãos vão se lembrar que lá diz assim que Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, se porventura eles tivessem pecado. Então nós vemos aqui, Abel oferecendo o fruto da terra, aliás, o fruto, a gordura das suas ovelhas, né, em gratidão por aquilo que o Senhor tinha dado. E nós vemos Jó oferecendo o sacrifício por ventura, se os seus filhos tivessem pecado. Então, esse era o modelo de que Deus instituiu a nossa adoração. Quando nós vamos para o altar, quando nós vamos colocar algo diante do Senhor, temos que ter esses dois propósitos, né? Eu até disse na Santa Ceia, no sábado passado, que quando antigamente a gente ia para o culto de ceia era um culto de choro. Por quê? Alguém chorava por ter alcançado mais um dia da Santa Ceia. Era uma alegria que você acabava chorando. Mas alguém chorava porque durante o mês aconteceu algo e ele não estava apto, ele não estava se sentindo bem. Como diz na ceia, examine-se o homem a si mesmo. Ele tinha se examinado e não tinha se achado digno de participar da ceia. Então ele chorava. Então havia choro de alegria e havia choro de tristeza. Exatamente o que nós vemos aqui, o sacrifício de alegria, o sacrifício de gratidão ou um sacrifício de expiação do pecado. Então, eu não sei se os irmãos vão entender, mas eu quero pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nós possamos entender no final dessa mensagem o que o Espírito do Senhor quer dizer nesse dia. Amém? Depois nós vamos ver quando agora já na época da monarquia, né? Ou seja, este período era o período do tabernáculo, quando o tabernáculo era móvel, ou seja, ele era portátil. Foi quando, né, os irmãos lembram que eles desmontavam, montavam, foi quando eles saíram
do Egito, mas não era diferente, era um palácio, né, ali, e Deus recebia a adoração, Deus recebia a gratidão do seu povo, e também havia expiação do pecado. Vocês sabem que no tabernáculo também havia, quando o sacerdote recebia, né, 2 bodes, ele matava um, espargia sobre o altar em sacrifício, em adoração ao Senhor, e o outro ele colocava a mão, imputava-lhe todos os pecados, e esse era levado fora do arraial e era degolado. Então, sempre Deus ele estabelece o nosso culto, a nossa adoração, quando nós estamos diante do Senhor, gratidão e perdão pelos nossos pecados. E não era diferente. E no tabernáculo, o Senhor ele tinha alguns elementos ali no tabernáculo que nos leva a um futuro representando Cristo. Na arca, ou melhor, no tabernáculo, ele tinha a arca do concerto e tinha a mesa dos pães, né? Ou seja, quando nós olhamos para isso, representa que nós temos a arca, que é a palavra de Deus, a promessa de Deus, né? E nós temos os pães, que mata a nossa fome, que sacia a nossa fome. Então, sempre nessa direção. Ali existiam as lâmpadas no tabernáculo, ou seja, as lâmpadas é a palavra de Deus. O salmista diz lá no Salmo 119 que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, aquelas lâmpadas que tinha lá no tabernáculo representava essa claridade que a palavra de Deus nos traz. Tinha ali o incenso, ou seja, local das orações, onde nós depositamos no nosso altar, né, no nosso tabernáculo, as orações. Então, temos ali também no tabernáculo o altar, ou seja, o altar era o lugar do derramamento de sangue, aonde nós hoje, nosso altar é no nosso coração, aonde nós sofremos, nós derramamos o sangue e nós confessamos o nosso pecado. Então, o tabernáculo ele tinha a arca e a mesa dos pães, ele tinha a lâmpada, ele tinha o incenso e ele tinha o altar. Isso, em todo o tempo, o Senhor, ele trouxe uma sombra, como nós falamos, o Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que viria a ser no futuro. E hoje não é diferente, nós temos na palavra de Deus esses mesmos elementos, né? E a Bíblia diz que alguns, quando nós vemos lá em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, alguns eles ofereciam fogo estranho diante do Senhor, né? E é muito perigoso, porque, como eu disse, as ofertas de Caim e Abel, olhando a grosso modo, não tinha nenhuma diferença. Até é injusto Deus não ter aceitado de Caim. Mas existe sim. Não é tudo que se coloca no altar que Deus aceita. Não é tudo que se coloca que Deus aceita. Então nós vemos aqui que naquele tempo eles colocavam já fogo estranho diante do altar e o Senhor não aceitava. Então, não é apenas adoração, né, a falso Deus, é proibido nas Escrituras, mas também a adoração ao verdadeiro Deus de maneira errada. Então, muitas vezes, o que eu chamo a atenção nessa noite é que muitas vezes nós estamos vivendo uma época em que nós temos que cuidar para não oferecermos fogo estranho no altar do Senhor. Nós precisamos ver que realmente a nossa adoração ela está baseada na palavra do Senhor, né? A nossa adoração, o nosso culto, como nós estamos chegando ao Senhor. Isso aqui era o modo como o povo chegava-se ao Senhor, né? E hoje, como nós estamos chegando ao Senhor?
Então, depois nós vamos ver que o povo, da época do tabernáculo, aí até a época do exílio, foi um período que houve as maiores mudanças. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que o culto de Israel, né, começou a ser participativos, ou seja, eram cultos, era dias de festas, né, era procissões, era sacrifício que exigia envolvimento de mais pessoas. Então, era um culto participativo, não era individual, né? E nós vamos ver aqui o Salmo 67. Vamos ver o Salmo 67. Quero até ler com os irmãos aqui o Salmo 67. Vamos lá. Que diz o Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Alegre-se e regozijem nas nações, pois julgarás o povo com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te todos os povos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Então, alguns, né, o salmista aqui, ele sentia a necessidade de uma mudança, porque o povo estava diversificando muito a adoração ao Senhor, e era participativa. É mal ser participativa? Não, mas quando você faz algo, por exemplo, dias de festa, procissões, sacrifício em que exigia muitas pessoas, o que acontecia era que também muitas pessoas se infiltravam e talvez não estavam dignos conforme Deus havia estabelecido as pessoas que pudessem estar sacrificando e adorando o nome do Senhor, né? Mas Deus, ele sempre, como eu disse, ele tem algo especial, né? Culto, o que a Bíblia diz é que o culto não é ato ritual, mas ato de vida. O ato do culto deve se expressar em gestos eficientes, concretos, claros em nossa relação com o próximo e com Deus. Este é o serviço do povo de Deus, que em nada precisa de nosso serviço, mas que por misericórdia, graça, nos chama para que sejamos participantes da sua obra neste mundo. Ou seja, nós temos que entender que Deus ele estabeleceu um padrão para nós o servirmos. Ele estabeleceu normas, não rituais, mas normas, ordens, ordenanças, para que nós possamos servi-lo. É privilégio nós servirmos ao Senhor, mas nós temos que obedecer como servi-lo, né? Não é de qualquer maneira. E nós temos que sentir privilegiado, nós temos que sentir que as misericórdias do Senhor se estendeu até nós e nós somos chamados para fazer a sua obra, para sermos participantes da sua obra na face da terra. E se nós somos um dos meios de nós mostrarmos a nossa fidelidade, de nós mostrarmos que nós estamos realmente aceitando, é como nós nos aproximamos dele. Como que nós vamos falar com ele, né? Como que nós vamos demonstrar isso? Então, se nós olharmos para isso, o nosso culto tem que chamar
atenção do mundo para ver a fidelidade que nós temos para com o Senhor. Né? No sábado eu falei de uma passagem bíblica, né, onde Jeú encontra, né, com Abinadab, e ele diz assim, é o teu coração com o meu coração, como o meu coração é com o teu coração? E ele diz, é. Então, se é, vem e vê o zelo que eu tenho pela casa do Senhor. Irmãos, é muito forte essa palavra. Se nós meditarmos como nós estamos tendo o zelo pela casa do Senhor, o zelo pelas coisas do Senhor, pela obra, pela magnificência do Senhor, pela santidade do Senhor. Nós falamos de santidade, nós falamos de foge as palavras, né, irmão? A gente esquece o português e não aprende o inglês. Mas é de soberania do Senhor. Mas às vezes nós queremos tratar ele como se nós mandássemos e ele tivesse que obedecer. Ele nos deixou uma norma, ordenância para cumprirmos. Mas de repente a gente fala, se você quiser, você aceita do jeito que eu vou te dar. É do meu jeito, não é do seu jeito. E às vezes, por isso, nós perecemos. Aqui o versículo que nós lemos é quando o salmista, ele chama, no Salmo 67, ele chama a atenção do povo, e ele diz assim, ó, quando o povo te louvar, o versículo diz assim, ó, então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Então, dependendo daquilo que nós oferecemos ao Senhor, o Senhor vai abençoar a terra, o Senhor vai nos dar fruto, e as nações, o povo vai reconhecer em nós e vão temer ao Senhor. Então é muito sério o que nós estamos fazendo para agradar ao Senhor. E o que o povo estava fazendo? Eles estavam fazendo procissões, né? Eles estavam guardando dias de festa, né? Guardando o dia, hoje não pode fazer porque é dia do Senhor, amanhã não pode, tem dias para tudo. Mas o Senhor, ele não quer isso. Todos os dias são do Senhor. O Senhor é o dono de todos os nossos dias. Então, isso é o culto que eles faziam. Então, veja como que nós já vimos aqui alguns cultos. Primeiro, o culto era familiar. Depois, o culto era no tabernáculo móvel, mas mesmo mudando de lugar, não alterava a essência do culto. Agora, nós vemos que eles prestavam um culto, mas o culto não era, como diz aqui o salmista, era um culto que não agradava ao Senhor. E depois nós vamos ver na época do exílio, quando eles estavam exilados. Como que era isso? Nesse período, nós não temos muita informação sobre o culto, pois eles estavam exilados, né? Mas nesse tempo, o tempo do exílio, se vocês olharem para Jeremias, para Isaías, para os profetas, nesse tempo, Deus levantou os profetas para falar, né, como Ezequiel, como Jeremias, como Joel, e Deus levantou homens para que o povo não se esquecessem, mas Deus trazia a palavra através dos profetas. Então, este grupo, né, eles começaram a se reunir mesmo no exílio e começou a surgir as sinagogas, porque Deus enviou a palavra através dos profetas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção. Veja só, por que que o povo foi exilado? Por que que o povo foi levado cativo? Por que que o povo perdeu as suas moradias? Por que que as suas famílias foram separadas? Por que que muitos passaram por dificuldade?
porque não obedeceram a palavra de Deus, porque não fizeram conforme a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Eles foram esparramados, foram destituídos das suas famílias, das suas posses, mas Deus agora traz homens para falar aos seus corações e trazê-los de volta. Eu quero chamar a atenção, as pessoas hoje buscam muito profetas, mas a palavra de Deus é clara. Só existe palavra profética. Irmãos, eu não sou contra a profecia, entenda o que eu estou falando, mas quando as pessoas vão buscar profeta, normalmente é porque estão em dificuldade. Normalmente é porque estão passando por aperto. Normalmente é porque estão desesperados. Por quê? Muitas vezes é porque não ouviram a palavra do Senhor, não cultuaram ao Senhor conforme os ensinamentos. E aí se perde pela caminhada, como o povo de Israel foi levado a exilado, e aí não tem o que fazer. Então Deus enviou os profetas. Deus só vai enviar profeta quando as pessoas não ouvirem a sua palavra, não obedecerem a sua palavra. Então, essa questão de, quando nós olhamos os profetas, né, com exceção de algumas profecias, mas sempre era para corrigir o povo. E então dizia, olha, se vocês se voltar para o Senhor, como foi o capítulo, o Salmo aqui, o versículo 6. Se vocês louvaram o Senhor, então o Senhor a terra dará fruto. A profecia sempre é acompanhada assim. Se vocês se voltar para o Senhor, se você obedecer a palavra do Senhor, então o Senhor fará. E hoje nós queremos, de qualquer maneira, que o Senhor faz, porque o nosso culto de nós adorarmos ao Senhor está sendo, como eu disse antes, qualquer um acha que o Senhor é que tem que fazer. E quando nós não encontramos no Senhor a palavra, então nós vamos nos profetas. Mas eu quero te dizer, existem homens de Deus que têm uma palavra profética, mas esse ministério de profeta, que você deixa a casa do Senhor, você deixa o seu pastor, você deixa a sua congregação e liga para um outro país para ouvir uma profecia de um profeta, isso não existe mais. Cuidado com isso. Eu estou falando porque eu tenho responsabilidade naquilo que eu prego, naquilo que eu falo, naquilo que o Senhor tem me dado. E eu tenho cuidado das vossas almas. Hoje é um culto de quarta-feira, é um culto de ensino. Isso aqui eu falaria na nossa igreja, mas como nós estamos na live, talvez alguém está precisando dessa palavra. Busque o Senhor, a face do Senhor. Como eu disse, o culto, o sacrifício, o louvor, a adoração ao Senhor, ele tem dois princípios. Comece a adorar o Senhor pelo que ele é. Lembre-se de Abel. Louve o Senhor. Ah, eu só tenho uma bicicleta. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa bicicleta que eu tenho. Ah, hoje eu só almocei, eu não tenho a janta. Senhor, obrigado pelo almoço que eu tenho. Eu sei que o Senhor pode prover, o Senhor é misericórdia. Se eu não tiver a janta, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me guardar. Alguma coisa o Senhor vai fazer. Ou então você faça, ou então não. A segunda parte do nosso culto ao Senhor é o que fez Jó. Senhor, me abençoa, Senhor, me guarda. Guarda a minha família. Senhor, se eu pequei, me perdoa. Senhor, se por acaso a minha família, os meus filhos pecaram, me perdoa a minha família. Então o culto, irmãos, ao Senhor, ele tem esse sentido de nós agradecermos ao Senhor pelo que ele já nos deu e pedimos perdão para que a sua graça, a sua misericórdia continue sobre a nossa vida. Então, quando nós olhamos aqui, o Deus enviou os profetas porque eles estavam exilados, eles tinham pecados
e estavam exilados, e Deus enviou, na sua infinita misericórdia, enviou a palavra. Então, cuidado, tem o seu pastor, tem a sua igreja, tem a sua Bíblia, você sabe orar, ore ao Senhor, não vá buscar em tantos lugares, né? Um dia, porque vem uma pessoa que revela, eu vou lá na igreja tal. Na outra semana vem na outra igreja tal. Isso, irmão, cuidado. É o que nós dizemos hoje, que você tem, Deus dá o direito, a Bíblia dá o direito de nós julgarmos as profecias, julgar se o Espírito é de Deus. Então, ouça, se Deus tem uma palavra para você, guarde, vai se cumprir, é de Deus, mas não vá buscar. Não vá buscar em um lugar, em outro, tantos. Não existe essa multidão de profetas que nós estamos vendo nos últimos dias. São pessoas que estão se levantando, e a Bíblia diz, eu vou dizer mais lá no final, o que a Bíblia fala sobre isso. Então, eu quero me adiantar aqui, porque passa tão rápido, irmão. Então, quando eles estavam exilados, Deus enviou os profetas. E eles, então, começaram a se congregar, o que eles chamaram de sinagoga. Então, depois eles voltaram para a sua terra. E agora nós vamos ver uma era pós o exílio. Essa época é a época de Esdra, a época de Neemias, quando eles restabeleceram o templo, restauraram o templo para a adoração do Senhor. E aí o que acontece? Nós vemos que o livro de Neemias e Esdra é muito interessante, porque a Bíblia diz que Esdra, ele colocou no seu coração de servir ao Senhor. E foi Esdra quem se levantou e leu, ele leu a palavra do Senhor perante toda a congregação, chamou eles para voltar para o templo, os sacerdotes retomaram as suas atividades, os sacrifícios, como eu disse, voltou a ser o sacrifício de gratidão, e também o sacrifício para pedir perdão, voltaram a ser feito. Então, se restabeleceu aquilo que o Senhor havia pedido para que eles pudessem fazer como culto, como sacrifício ao Senhor. Então, nesse tempo, a figura do rei, o rei como maioral, como aquele que ditava as regras da religião, ele perdeu, ele saiu e voltou a ser cargo do sacerdote. Então, eu vejo aqui que muitas vezes, a gente tem desviado um pouco esse foco, Muitas vezes as pessoas querem dar ouvido ao rei, ou seja, quando falam de rei aqui, fala de bens, de autoridade constituída, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a maior autoridade é aquele que Deus chama como sacerdote para falar, para orientar o seu povo. Então, não vá ao rei, vá ao sacerdote. E aqui foi quando Esdra e Neemias entenderam, leram a palavra e voltaram, o povo se voltaram para ouvir o sacerdote, que era aquele homem que era instituído por Deus. E aí deu início, aquilo que foi chamado de judaísmo, ou seja, o ambiente cultural, político e religioso que o povo hebreu formou, após a volta do exílio da Babilônia, isso pelo ano 538 a.C. Isso se formou, depois daí saiu o cristianismo, o qual hoje nós pertencemos, mas nada mudou em relação ao que era estabelecido como culto ao Senhor lá no Antigo Testamento para os dias de hoje. Se nós olharmos o resumo
de um culto no Antigo Testamento era adoração ao Senhor, né? O culto ele era centralizado, a pessoa principal era Deus, né? Que esperava, ele reivindicava, Deus queria que o seu povo honrasse ele, né? E adorasse pelo que ele era, e não pelo que ele poderia dar. Então, esse é o mesmo pensamento que nós temos hoje, de nos reunirmos, de adorarmos o Senhor pelo que ele é. Então, nós vemos, às vezes, a distorção, porque nós temos cultos, nós temos algumas reuniões onde as pessoas vão só pedir, só buscar do Senhor, e não agradecer por aquilo que ele já deu ou por aquilo que ele é. Então, muitas pessoas, eu tenho ouvido algumas pessoas, e os irmãos também já podem até se lembrar, que as pessoas acham que se você está passando por dificuldade, é porque você não está servindo ao Senhor com o seu dinheiro, o Senhor não está ofertando, mas não é isso a palavra do Senhor. Nós temos que ofertar, nós temos que dizimar, mas acima de tudo, nós temos que saber que nós vamos ali para adorar o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Amém? Outra coisa que existia no Antigo Testamento, nos cultos, todos existiam e precisa existir em nosso meio hoje, ainda é bíblico, é a oração e a confissão de pecados. Por isso é muito difícil, porque as pessoas vão para a igreja, as pessoas vão, voltam, passam tempo, cantam na igreja, fazem tantas coisas e continua em pecado. Não há mais a confissão de pecado. O fato de estar na igreja, de estar diante do Senhor, não constrange mais a pessoa a confessar o pecado diante do Senhor. Ou seja, a pessoa se esconde, mas o salmista, no Salmo 139, ele diz que do Senhor ninguém se esconde. Se ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, ele sabe, né, se a gente fazer a casa na mais alta montanha, ele sabe, se nós fazermos no fundo do mar, ele sabe. Então eu quero dizer, não adianta fugir do Senhor, mas o nosso culto, temos que ter oração e confissão dos nossos pecados. Ou seja, quando o povo, em todo o tempo que nós vemos aqui, quando o povo chegava diante do Senhor, ele tinha adoração, gratidão pelo que o Senhor tinha feito, e também tinha um pedido, colocava ali os seus pecados, uma oferta pelos pecados. Então, a partir de hoje, nós possamos tomar isso para nós, né? Vamos à casa do Senhor, nos derramamos. É por isso, como volto a dizer, muitas vezes era culto de lágrima, porque a pessoa deixava o seu pecado no altar. E acreditava que quando chegava ali, que ele dobrava o seu joelho, ele chorava diante do Senhor, se levantava dali perdoado. Então, de uma certa forma, havia alegria. Mas, hoje, como eu disse, as pessoas entram e saem, parece que é a mesma coisa, né? Eu não estou aqui generalizando, claro que existem pessoas que têm se rendido ao Senhor, têm se entregado ao Senhor, mas na maioria, né, a gente ouve muito e as pessoas não têm mudança. Então, duas coisas, né? A gente entra, confessa o pecado e sai lá fora e faz a mesma coisa. Então não é dessa maneira. O nosso culto, nós temos que confessar e deixar o nosso pecado no altar. A outra que nós temos que ter no culto é a instrução, ou seja, a pregação da palavra. Uma palavra que venha instruir, que venha ajudar a pessoa a caminhar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Neemias, ele chamou o povo e ele disse, vamos fazer, vamos reconstruir. Então é isso, a pregação nós temos que chamar as pessoas para reconstruir o nosso muro que está quebrado.
temos que reconstruir as portas que estão queimadas. Nós precisamos de restituição. A nossa palavra, a palavra de pregação, tem que ser uma palavra revestida de autoridade de Deus, para que as pessoas possam sentir que verdadeiramente é o Senhor que está falando, né? Não vamos contar histórias, né? Porque aí, vamos lá para aquilo que eu queria dizer. Lá em Timóteo, capítulo 4, diz que no final dos tempos viriam pessoas com as suas próprias concupiscências, e as pessoas com comichão no ouvido, se voltaria a fábulas. Então hoje, muitas vezes as pessoas, como eu disse, é fácil subir no púlpito e contar umas histórias mirabolantes e entreter o povo por alguns minutos, fazer marchar na cidade, na igreja, ir para um lado e para outro. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser como uma espada. E a Bíblia diz que é uma espada de dois gumes. Ela tanto corta no pregador como corta naquele que ouve. E se você acreditar nessa noite, eu estou falando, mas a mesma palavra que está chegando até você tem falado ao meu coração. Eu preciso adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu preciso oferecer no santuário do Senhor a minha oferta de gratidão pelo que Ele fez. Mas também eu preciso ofertar ao Senhor a minha oferta de expiação pelo pecado que eu fiz ao Senhor, porque nós somos pecadores. Então aí o Senhor vai aceitar o meu louvor, a minha adoração. Então vamos nessa noite aprender. E como pregador, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar uma palavra que ao final do culto, ao final daquela reunião, as pessoas possam sair com algo consistente, com algo que vão levar para meditar, que algo que vai ser transformado, algo que vem tocar no seu coração e as pessoas possam aceitar ao Senhor como seu Salvador. Aleluias! Eu sei que é difícil, eu sei que talvez fosse uma outra palavra, seria mais fácil, mas essa é a palavra de Deus, não tem como fugir. E aí nós vemos agora alguns ensinamentos para o Novo Testamento, porque até agora eu falei do Antigo Testamento e muitas pessoas acham que o Antigo Testamento já passou, outros acham que é só o Antigo Testamento, o Novo Testamento não vale. Mas eu quero te dizer nessa noite, olha o que a palavra do Senhor diz. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana lá no poço, né, os irmãos sabem a história, e aquela conversa vai andando, e Jesus faz uma palavra dizendo assim no versículo 23, olha mulher, né, depois de ela falar com ele, olha, os nossos pais disseram que era no monte que nós devíamos adorar, você diz que é em Jerusalém, no templo, mas Jesus disse assim, olha, vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores não vão adorar no monte e nem vão adorar em Jerusalém. Eles vão adorar em espírito e em verdade. E tem uma coisa, o Pai, que é espírito, ele busca esses que o adorem em espírito e em verdade. Então, esse chegou o tempo. Muitas vezes, eu não critico, eu quero ser bem claro, faça a sua autoconfissão de fé. Mas o Senhor disse, olha, não é no monte, não é em Jerusalém, não tem lugar para adorar o Senhor, não tem lugar, você adora em espírito e em verdade. Ah, pastor, então não precisa ir na igreja? Precisa, porque é lá na igreja onde você vai dar testemunho perante aqueles que estão ali e os de fora, que você tem esse Deus e que você adora esse Deus.
A igreja é lugar de dar testemunho que nós somos adoradores do Senhor. É por isso que quando nós vamos para a igreja, nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não importa se a cadeira do nosso lado está vazia, se a pessoa do nosso lado está conversando. Você vai adorar porque você adora em espírito e em verdade. Não importa se a igreja está em silêncio, adore o Senhor em espírito e em verdade. Olha só o que a Bíblia vai dizendo. Isso é no Novo Testamento, é para nós, é para a igreja atual. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, e Paulo com razão, ele diz assim, olha irmão, em tudo isso que está acontecendo, eu quero pedir, olha o que ele diz, eu rogo-vos, irmãos. E essa palavra rogos não é pedir, não é ordenar, sabe? Para quem conhece o pastor Tarciano, sabe quando ele fala assim, pelo amor de Deus? É isso, irmãos. Pelo amor de Deus, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, irmãos, apresente o seu corpo vivo. Vivo por quê? Porque já não está mais morto nos pecados, está vivo com Cristo. Santo por quê? Porque foi santificado no sangue do Cordeiro. E agradável a Deus. Por quê? Porque você vai agora adorar, você está limpo. Então, este é o culto racional. Você tem que saber o que você está adorando, o seu culto tem que ser um culto que você sabe o que você está fazendo, não é levado por alguém, não é levado por emoções, por circunstância, não, é porque você foi purificado no sangue do Cordeiro. E aí diz assim, ó, e não vos conformei com esse mundo, mas se tem alguma coisa em você, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, as pessoas querem aproveitar, querem saber a boa vontade do Senhor, querem experimentar, mas não querem apresentar os seus corpos em sacrifício vivo perante o Senhor. Não quer ter o seu culto racional, consciente daquilo que está fazendo. Quando se encontrar, a Bíblia diz, Efésios, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim, ó, quando vocês se encontrarem, falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor, ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, essa questão de muitas vezes a pessoa levantar o nariz e não querer obedecer, não querer fazer, achar que é melhor do que o outro, o que falta é só uma coisa, temor no Senhor. Temor do Senhor. E para que o nosso culto seja completo, nós precisamos de ter tudo isso. Amém? Para terminar, o que nós precisamos para fazer um culto perfeito e agradável ao Senhor? Os ensinamentos para nossas vidas hoje. Diz assim, ó, regozijai-vos sempre. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 até o 24. E só para constar aqui, essa passagem aqui foi a primeira palavra que eu preguei na igreja. Primeira vez que me deram oportunidade para mim fazer uma pregação, eu preguei exatamente esses versículos aqui. Regozijai-se sempre. Não tem circunstância para nos deixar triste. Esteja sempre alegre, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. E se nós temos ao Senhor, por que estarmos tristes? Orai sem cessar. Orar sem cessar é estar em oração constante, não é
ficar de joelho ou se fechar num quarto e passar o dia orando, não. Aonde você esteja com seu coração guardado, orando. Senhor, tem misericórdia. Quando você vê alguma coisa, Senhor, sangue de Jesus me cubra. Vá falando isso, isso é oração. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, o Senhor não quer que nós reclamamos, o Senhor não quer que nós sejamos, como diz, usar de comiseração. Sabe o que é comiseração? É aquelas pessoas, ó Deus, ó vida, eu sou um coitadinho, as coisas acontecem tudo comigo, nada dá certo sim, coloque-se na presença do Senhor. O versículo 19 diz assim, ó, não extingais o Espírito, ou seja, irmãos, acredite no Espírito Santo, acredite que ele pode estar com você, ele pode modificar, ele pode falar, ele pode te ajudar. Não extingais o Espírito. O Espírito é como fogo, né? E o fogo a gente apaga. Não apague o fogo de Deus na sua vida. Deixe que ele permaneça. Né? O que diz a Bíblia lá em Levítico 6:13, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para isso, precisa de oração, precisa de jejum, precisa de estar na graça. Não desprezais as profecias. Se Deus te der uma palavra profética, não despreze, mas não corra atrás de profeta. Examine tudo e retenha o que é bom. Eu sempre digo, tenha 2 sacolas, uma com fundo, outra sem fundo. Aquilo que você vê que vai servir, coloque na que tem fundo e leve com você. Aqui não vai servir, coloque na que não tem fundo e deixa sair, vai para frente. Né? Não precisa brigar, não precisa blasfemar, não. Mas siga em frente. Aí diz assim, ó, abstenha-se-vos de toda aparência do mal. Não é do mal, é da aparência. Ah, vai dar errado? Não vai. Vai dar problema? Não faça. Vai dar conversa? Não fale. Ah, vai ter problema? Não participe. Fuja do mal. Isso era uma das características de Jó. Ele era um reto, íntegro e fugia da aparência do mal. Veja o que Deus fez com Jó. Né? E aí o 23 diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, aquele que nos chama para uma salvação, aquele que nos chama para uma vida eterna, ele fará. Enviará o seu Filho para nos buscar. Quando nós, irmãos, fizermos conforme a sua palavra. O culto ao Senhor não mudou. O Senhor do culto não mudou. As coisas mudaram, as circunstâncias mudaram, mas o Senhor continua o mesmo. O Senhor está no seu santo monte e nada tem mudado na sua vida. Nós, muitas vezes, como eu disse, nós mudamos, nós queremos fazer do nosso jeito, mas o Senhor, ele tem estabelecido o seu plano de salvação, o seu plano de adoração. E ninguém vai fugir daquilo que ele já tem estabelecido. Por isso, nessa noite, eu convido você a começar a meditar naquilo que nós estamos fazendo, como estamos adorando ao Senhor. Será que não estamos oferecendo fogo estranho no altar do Senhor? Será que nós não estamos fazendo procissões, festas para servir ao Senhor? Não estou dizendo aqui para não fazer congresso não, tá, irmã? Não é isso não. Vamos fazer congresso, mas não vamos fazer do congresso a adoração. Vamos fazer o congresso para a adoração do Senhor. Amém? E o Senhor vai dar vitória. Olha para Abel e Caim. Ofereceram sacrifício, mas um foi recebido, outro não foi. O Senhor não atentou para o sacrifício de Caim. Então, irmãos, é muito sério. Eu sinto uma responsabilidade muito grande. Eu tenho falado com algumas pessoas
eu não sei, ultimamente o Senhor tem me cobrado muito sobre algumas coisas, e eu sinto muito pesado esse fardo, mas aquilo que, como Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Mas se o Senhor for conosco, mostra a tua face. Faz milagres, Senhor, acontecer. Faz as coisas que não existem vir a existir. E eu tenho visto, irmãos, né? Olha aí, nesse período de pandemia, como o Senhor tem abençoado, como o Senhor tem dado vitória ao seu povo. Nós temos testemunho. Então, continue servindo ao Senhor, continue, vamos clamar ao Senhor, vamos oferecer um culto racional ao Senhor, um culto com o nosso sacrifício, o nosso corpo vivo, santo e agradável ao Senhor. Procure, veja como que o Senhor quer que você se apresente diante dele e sirva a ele com alegria. Amém? Nós vamos encerrar. Eu vou pedir a irmã André que traga aqui os pedidos de oração. Aí você fala assim, mas pastor, uma palavra dessa aí, acho que não tem como orar não. É quando nós oferecemos nosso sacrifício que o Senhor opera. Né? Viu ali o Salmo 67? Quando nós louvarmos, quando nós adorarmos, quando nós deixarmos as procissões, as festas, né? E os rituais, e adorar ele na beleza da sua santidade, aí então ele vai fazer com que a terra dê frutos, né? E toda a terra vai saber que ele é o Senhor e vai temer a ele. Então, eu não tenho dúvida de que nessa noite o Senhor pode curar a sua terra. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que nessa noite o Senhor pode alcançar vidas, né? Eu não sei se nós não temos aqui pedidos, mas eu quero orar por você, né? Você que tem ouvido essa palavra, talvez você tenha alguém que está passando por uma dificuldade, apresente ao Senhor agora, e certamente o Senhor vai alcançar as vidas. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste dia, Senhor, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, Pai. Agradecer ao Senhor por esta palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor tem falado ao meu coração e tem chegado, Senhor, até o coração de vidas nessa noite. Pai, aqui também está esse caderno. Mais uma vez eu peço, Senhor, por cada nome que está aqui, sei que o Senhor é poderoso para realizar grandes obras, Pai. Que o teu nome seja exaltado e que o seu nome seja glorificado. Pai eterno e santo, nesta noite, continue conosco, continue nos abençoando, Pai. Que este dia seja um dia memorável, Senhor, para a vida que estão necessitadas. Pai, mais uma vez eu te peço, pelos médicos, Pai, pelos enfermeiros, aqueles que estão à frente, Senhor, do trabalho, Senhor, no combate a essa enfermidade tão grande que tem assolado as nações. Que o Senhor venha dar a ele graça, que o Senhor venha cobrir com as tuas mãos poderosas, Pai, a sua família para não ser contaminada, Pai, e que o Senhor venha curar, Senhor, venha dar vida àqueles que já estão contaminados, para que o teu nome seja glorificado. Pai, a cada um de nós nessa noite, que o Senhor dê o nosso sono, Pai, reparador, que a nossa graça, Senhor, ó Pai, seja vinda de Ti, e que nós possamos sim, ó Deus, receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem prometido na Tua palavra. Senhor, e nós já temos o Teu amado Filho, que o Senhor nos entregou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e adorando o Teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco. Compartilhe essa palavra, né? E explique para aquelas pessoas que te perguntar, diz assim, o nosso Deus, ele é um Deus que tem as suas ordenanças e ele cobra de nós que nós possamos andar em obediência. Leia o capítulo 28 de Deuteronômio e você vê as bênçãos que o Senhor promete ali, bendito será na entrada, bendito será na saída, bendito será a tua amassadeira, o fruto da tua lavoura, a cria das tuas vacas.
mas os primeiros versículos diz assim: se atentamente ouvires as minhas palavras e fazeres conforme os meus estatutos. Mas daí você vai ler lá no versículo 15, 16, 17, se eu não me engano, aí vai dizer assim: porém, se não ouvires, se não atentares para o que eu te digo, aí você lê lá o que vai acontecer. Então o Senhor é assim, é como sempre o pastor Pierre diz, servir ao Senhor é muito fácil. Servir ao Senhor, leia o capítulo de número 28 de Deuteronômio, depois você lê Gálatas capítulo 5, versículo do 19 até o 22, e você vai vendo aí, depois você vê 1 Tessalonicenses 4, 16, e você vai aprendendo aí como que é servir ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe, né? Guarde essa palavra, é palavra de vida, palavra de salvação. Né? O salmista com propriedade diz que a palavra do Senhor é lâmpada, né, para os meus pés, e é luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho, e assim vai, irmãos. A Bíblia, ela é um poço inesgotável. Se nós começarmos a falar aqui, certamente nos faltará palavra, porque João escreveu dizendo assim, que se toda a água do mar se tornasse em tinta, e o céu se tornasse em papel, não caberia as obras do Senhor. Então imagina quão grande é esse Senhor. E nós servimos a Ele, e esperamos um dia alcançar a graça, a misericórdia e estar para sempre com Ele. Amém? Faça assim com a sua mão e receba a palavra de Deus nessa noite. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe, no nome de Jesus. Não pude ver todos os nomes aqui, mas que o Senhor possa vos abençoar. Amém? Na sexta-feira, nós vamos ter a oração, né, no templo, ali na igreja. Os irmãos estão convidados. Irmãos, a oração não é para as irmãs, é para toda a igreja, todo aquele que queira. Se você, eu não sou da sua igreja, eu não faço parte, você pode orar conosco das 8h30 da noite até as 9h30. Após esse horário, as irmãs do Círculo de Oração, Mulheres Restauradas, vão ter o ensaio delas. Mas esse período é para toda a igreja. No sábado, nós vamos ter o culto, né, do Círculo de Oração. Primeiro culto na direção das irmãs, depois da volta aí da pandemia. É um motivo de você, mulher, estar conosco, né, na coordenação. Eu ainda não sei quem é que vai pregar, mas eu acredito que Deus já tem uma palavra preparada para o seu coração. Amém? No domingo, pastor Pierre, mais uma vez, louvando ao Senhor com a sua família, às 8h da noite, e a bênção continua. Deus continua derramando bênção sobre a nossa vida. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe, no nome de Jesus.